Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 269. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje nós vamos começar um novo livro, Neemias, em nossa jornada cronológica. Tenho certeza que Deus vai falar conosco através desse livro, como Ele tem alcançado os nossos corações, através de tudo que nós lemos até hoje na Sua Palavra. Antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua graça, Senhor Deus, e pelas Suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Te agradecemos por mais essa jornada que vamos começar hoje, lendo o livro de Neemias, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar revelando para nós, Pai, a Tua vontade, nos dando compreensão, abrindo os nossos olhos espirituais, nos ensinando sobre o que nós vamos ler hoje, Pai. Sabemos que o Espírito Santo é o nosso mestre e pedimos para que Ele sempre fique conosco, que o Espírito Santo esteja sempre ao nosso lado. Nós precisamos de Ti para que nós possamos fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui com o coração aberto para receber o que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler para vocês Neemias dos capítulos 1 ao 5. Neemias capítulo 1. A história de Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês que Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e o puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. Neemias capítulo 2. Neemias em Jerusalém. No mês de Nisã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse:
O que você gostaria de pedir? Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe a cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. A inspeção dos muros de Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem dinheiro legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias capítulo 3, a distribuição do trabalho. O sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram o muro até a torre do Sem, que consagraram e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Acós, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baanã, também fez os reparos.
O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta gesana foi consertada por Joiada, filho de Pazéia, e por Mesulão, filho de Besodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias de Gibeon e Jadom de Merenote, homens de Gibeon e de Mispá, localidades que estavam sob a autoridade do governador da província do Trans-Eufrates. Uziel, filho de Araías, um dos ourives, fez os reparos do trecho seguinte. E Ananias, um dos perfumistas, fez reparos ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa. E Atos, filho de Asabneias, fez os reparos ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, repararam outro trecho e a Torre dos Fornos. Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros do muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas, que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binuia, filho de Anadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ézer, filho de Jesua, governador de Mispá, reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo, que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel.
Acima das portas a porta dos cavalos, os sacerdotes fizeram reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaias, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas dos ourives. E a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Neemias capítulo 4. Oposição à reconstrução. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: "O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas?" Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: "Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que este muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores." Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até em toda a sua extensão. Chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: "Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, pois nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro." E os nossos inimigos diziam: "Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles." Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: "Para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos os lados." Por isso posicionei alguns do seu povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: "Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas." Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: "A obra é grande e extensa, e estamos separados diante de uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvir o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós." Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: "Cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar a noite
em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Neemias capítulo 5. A solução das injustiças sociais. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhe: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois eles não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolva-lhe imediatamente as suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os muros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então, convoquei o sacerdote e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus ainda sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que prometeu. O exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho deste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho, e não compramos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens entre os judeus do povo e os seus oficiais comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó Deus, meu Deus, levando em conta tudo o que eu fiz por este povo. Amém. Neemias é um dos livros históricos do Antigo Testamento da Bíblia e é uma narrativa envolvente que apresenta uma visão detalhada da restauração dos muros e da cidade de Jerusalém após o exílio babilônico. Embora a autoria do livro de Neemias não seja especificada no texto, acredita-se que Neemias, o personagem principal e o governador de Jerusalém, tenha sido o autor do livro. Essa hipótese
é reforçada pelo fato de que grande parte da narrativa é escrita na primeira pessoa, o que indica que o autor estava diretamente envolvido nos eventos descritos. Além disso, o livro contém registros precisos e detalhados, o que sugere que o autor tinha acesso a informações de primeira mão e registros oficiais. A datação do livro de Neemias é baseada em eventos e referências históricas mencionadas no texto. O período do tempo abordado no livro se estende desde o 20º ano do rei Artaxerxes até o 32º ano do seu reinado. Portanto, é provável que o livro tenha sido escrito durante ou logo após esse período. O livro de Neemias é caracterizado por sua narrativa histórica e estilo de escrita direta. A narrativa segue uma ordem cronológica, com eventos descritos de forma clara e detalhada. O livro também inclui registros oficiais, listas genealógicas e descrições precisas da reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Uma das características importantes do livro é o seu foco no papel de Deus na restauração de Jerusalém e no retorno dos exilados. A providência divina é enfatizada em todo o livro, mostrando como Deus guiou e protegeu Neemias e o povo judeu em seu esforço para restaurar a cidade. Além disso, o livro destaca a importância da oração e da fé na vida de Neemias e na liderança do povo judeu. Neemias 1 começa com a introdução sobre a situação do povo judeu e de Jerusalém. Neemias recebeu um relatório de homens que vieram de Judá, informando que o muro de Jerusalém estava destruído, deixando a cidade indefesa contra ataques inimigos. Isso deixou Neemias profundamente triste e desesperado, levando-o a jejuar e a orar incessantemente a Deus. Neemias começa sua oração reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus, pedindo a ele para ouvir sua oração e ajudar o povo de Israel. Em seguida, ele faz uma confissão de seus pecados e dos pecados do povo de Israel, reconhecendo que a desobediência às leis de Deus levou à situação difícil em que se encontrava. Por fim, Neemias pede a Deus que lhe conceda favor diante do rei Artaxerxes, para que ele possa obter permissão para ajudar na reconstrução do muro de Jerusalém. Como copeiro do rei, Neemias tinha acesso frequente ao rei e sabia que apenas ele poderia ajudar a resolver a situação. Este capítulo é uma introdução importante para este livro, pois estabelece a situação precária em que o povo judeu se encontrava e apresenta Neemias como um homem escolhido por Deus para liderar a reconstrução de Jerusalém. A oração de Neemias também destaca a importância da confissão dos pecados e do reconhecimento da soberania de Deus em momentos difíceis. Neemias foi um exemplo de liderança cristã que se preocupava com o bem-estar do povo judeu e com a cidade de Jerusalém. Ele não ficou paralisado pelo desespero, mas buscou a Deus em oração e jejum para saber como poderia ajudar o povo. Nós também devemos seguir o exemplo de Neemias e nos preocuparmos com as necessidades dos outros, buscando a Deus em oração e jejum diante das dificuldades que enfrentamos. Devemos lembrar que Deus está sempre trabalhando em nossa vida e nas vidas dos outros, mesmo que não percebamos de imediato. Além disso, como cristãos, devemos lembrar que Jesus Cristo é o centro de nossas vidas e de nossa fé. Ele é a nossa esperança em momentos de dificuldades e aflições. Foi por meio do seu sacrifício na cruz que somos salvos e temos acesso ao Pai em oração. Neemias 2 começa com a oportunidade que Neemias esperou durante 4 meses, que finalmente chegou quando o rei Artaxerxes notou que o copeiro estava triste. O rei questionou a Neemias sobre o motivo da sua tristeza e, após sua resposta cuidadosa, Neemias pediu permissão ao rei para reconstruir Jerusalém, onde seus ancestrais foram enterrados. O rei concedeu a permissão e Neemias pediu uma escolta militar, cartas de autorização para viajar pelos territórios persas, para obter recursos para a reconstrução. Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele primeiro fez uma inspeção noturna das muralhas da cidade, depois convocou o povo judeu para reconstruir a cidade. Apesar da oposição de Sanbalat, Tobias e Gesem, os inimigos de Israel, Neemias inspirou o povo a se unir em torno da reconstrução da cidade. O capítulo 2 apresenta Neemias como um líder estratégico e visionário que depende de Deus em oração.
busca recursos humanos e materiais e inspira o povo a agir. A liderança de Neemias serve como um exemplo inspirador para líderes em diversas áreas da vida. A atitude de Neemias em orar antes de falar com o rei e em reconhecer que a mão de Deus estava sobre ele é um exemplo para todos nós. Mas além disso, Neemias também nos aponta para Jesus Cristo, nosso maior exemplo de liderança e compromisso com o reino de Deus. Assim como Neemias, Jesus também foi um homem de oração e de total dependência do Pai. Ele buscou sua vontade em todos os momentos e se entregou completamente para cumprir a missão que lhe foi confiada. Ao olharmos esse capítulo e para Jesus Cristo, nós somos desafiados a seguir seus exemplos em nossas vidas diárias. Precisamos nos comprometer com o reino de Deus, buscar sua vontade em tudo que fazemos e depender completamente dele em nossas decisões e ações. Neemias 3 descreve a organização para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias fez um plano de delegação de tarefas que incluía atribuir a cada pessoa um lugar específico para trabalhar. Ele coordenou tudo com uma precisão impressionante, mencionando 28 vezes a expressão próxima a ele ou ao lado deles. Os trabalhadores foram alocados perto de suas casas para serem mais motivados a protegerem suas famílias em caso de ataque. Também foram atribuídas tarefas a trabalhadores que vinham de fora da cidade e de acordo com a sua profissão, incluindo sacerdotes, ourives, perfumistas, governadores de distritos e meio-distritos, entre outros. A reconstrução começou no Portão das Ovelhas, perto do tanque de Betesda, e seguiu no sentido anti-horário. O capítulo descreve detalhadamente a localização de cada seção do muro e quem foi responsável por sua reconstrução. A organização de Neemias foi fundamental para o sucesso da reconstrução dos muros. Ele conseguiu mobilizar todos os trabalhadores de acordo com as suas habilidades e locais de residência, garantindo que a tarefa fosse executada de forma eficiente e segura. Neste capítulo, nós vemos a importância da organização e cooperação para alcançar objetivos comuns. O povo de Jerusalém trabalhou juntos, cada um com a sua função específica para reconstruir o muro da cidade. Eles colocaram suas diferenças de lado e se uniram para proteger sua cidade e preservar sua cultura. Mas como podemos aplicar isso em nossas vidas como cristãos? Nós, como corpo de Cristo, também temos um objetivo comum: proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Assim como os trabalhadores em Neemias 3, precisamos trabalhar juntos em unidade, cada um usando seus dons e talentos específicos para alcançar esse objetivo. Assim como a reconstrução do muro era importante para a identidade cultural e religiosa dos judeus, a proclamação do Evangelho é importante para a nossa identidade como cristãos. Precisamos preservar e compartilhar a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Neemias 4 é marcado por uma série de ataques e conspirações contra os judeus, enquanto eles trabalhavam na reconstrução das muralhas de Jerusalém. Sanbalate, o governador samaritano, ridiculariza os judeus e tenta desmoralizá-los com a sua campanha psicológica, enquanto Tobias e Gesem conspiram para atacá-los. Em resposta, Neemias lidera os judeus em oração e estabelece um sistema de defesa para proteger os trabalhadores. A confiança em Deus e a determinação para trabalhar duro permitiram que os judeus resistissem a todas as ameaças e concluíssem a reconstrução das muralhas em apenas 52 dias. A passagem é notável pela forte liderança de Neemias, que combina fé e trabalho árduo para alcançar os seus objetivos. Também é interessante notar que Neemias usa uma linguagem severa em sua oração contra seus inimigos, mas é importante lembrar que ele estava orando de acordo com a vontade de Deus e que a vingança pertence a Deus, não aos seres humanos. Em um mundo cada vez mais hostil à fé cristã, enfrentamos oposição e adversidade em nossas vidas pessoais e ministeriais. No entanto, assim como Neemias, podemos encontrar força e orientação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neemias 4 nos ensina sobre a importância da oração em tempos de dificuldade. Neemias enfrentou oposição de seus inimigos, mas ele se voltou para Deus em oração, confiando na sua ajuda e proteção.
Como cristãos, também devemos seguir o exemplo de Neemias e buscar a Deus em oração em tempos de adversidade, sabendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Neemias, esse capítulo 4, também nos ensina sobre a importância da liderança cristã em tempos difíceis. Neemias liderou com sabedoria e coragem, estabelecendo medidas práticas para proteger seu povo, inspirando-os a preservar na tarefa que Deus lhes havia dado. Como cristãos, devemos buscar líderes cristãos que sigam o exemplo de Neemias e liderem com sabedoria e coragem em tempos de adversidade. E Neemias 5 descreve uma crise interna que ameaça o progresso da reconstrução das muralhas de Jerusalém. Enquanto os judeus trabalham incansavelmente para concluir a obra, eles enfrentam uma série de dificuldades econômicas, incluindo a escassez de alimentos, hipotecas abusivas, empréstimos com juros exorbitantes e a venda de filhos em escravidão para pagar dívidas. Essa situação cria uma crise interna e ameaça a moral dos trabalhadores, que já estão sofrendo com a pressão externa e o cansaço físico. Neemias, o líder espiritual encarregado da reconstrução, responde com profunda indignação e confronta diretamente aqueles que estavam explorando seus próprios irmãos judeus. Ele exorta-os a viver no temor do Senhor e seguir suas leis. Ele também lidera pelo exemplo, fornecendo comida e assistência financeira aos necessitados, com seus próprios recursos pessoais. O capítulo termina com um relato de como Neemias, como governador de Judá, se recusa a usar seus privilégios e se compromete a servir o povo sem conflito de interesse. Ele é um exemplo de liderança justa e compassiva, motivado pela fé em Deus e pelo amor pelo próximo. Ao ler os desafios que Neemias enfrentou em seu tempo como governador de Judá, é fácil ver as semelhanças com os desafios que enfrentamos em nossas vidas hoje. Assim como Neemias, somos chamados a liderar com humildade e integridade, colocando os interesses dos outros antes dos nossos próprios. Mas, acima de tudo, devemos lembrar que a nossa esperança e força vem de Cristo. Neemias confiou em Deus em todas as suas ações e decisões. E a nossa confiança também deve estar firmemente em Cristo. Lembre-se de que Cristo veio ao mundo para nos libertar do pecado e da opressão. Assim como Neemias trabalhou para libertar o seu povo da opressão, Cristo nos libertou do pecado e da morte. Além disso, como Neemias se preocupou com o bem-estar do seu povo, devemos nos preocupar com os nossos irmãos e irmãs em Cristo e ajudá-los em suas necessidades. Cristo nos chamou para amar o próximo como a nós mesmos e a cuidar das pessoas menos afortunadas. Portanto, como cristãos, devemos seguir o exemplo de Neemias e confiar em Cristo em todas as nossas ações e decisões. Amém? E assim nós terminamos esse curso de liderança nesses 5 primeiros capítulos e que o Senhor continue falando conosco, que Deus nos dê graça e sabedoria para seguir o caminho e que o nosso amor e cuidado pelos nossos irmãos da fé seja uma luz brilhante para o mundo ver. Que Deus nos abençoe grandemente. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.